Boa noite. Mesa diretora justifica a importância da aprovação do projeto de lei que trata da participação de Passo Fundo no consórcio de vacinas. O positivo desse consórcio é que haverá uma compra coletiva, garantindo melhores preços, economicidade e viabilidade a uma imunização local e não sendo atendido pelo Plano Nacional de Imunização do Governo Federal. Vereador Rodinei Candeia solicita a abertura de CPI para investigar a situação do Ipaço. Aumento significativo do déficit atuarial, de 18 milhões passou para lá 349 milhões de reais o déficit. Governadores da região sul do país anunciam regulação compartilhada de leitos, insumos e medicamentos. Compartilhar informações e controlar os nossos estoques conjuntamente, inclusive para que possamos dar apoio um ao outro na eventual necessidade. E ainda, piloto fala da emoção de transportar as vacinas contra a Covid e a esperança para tantos gaúchos. Fazendo 18 anos na aviação da Brigada, então o dia de hoje se reveste duplamente com motivos de felicidade, alegria e satisfação pelo dever cumprido. Como você viu ao longo desta semana, a maioria do Parlamento Municipal aprovou a participação de Passo Fundo no consórcio de vacinas contra a Covid. Veiculamos as entrevistas dos líderes de governo e oposição e também dos vereadores contrários ao projeto de lei. Agora você vai ver o que dois integrantes da mesa diretora pensam sobre o texto. Nós estamos referenciando a nossa convicção enquanto mesa diretora e vereadores que compreendem a necessidade do município estar numa atitude proativa frente a essa necessidade de enfrentamento à Covid-19. Não é, Gil? O nosso voto favorável, tanto que o projeto foi aprovado com a maioria, com 18 votos na casa, o interesse em o município estar à frente de resolver esse problema, essa crise mundial que é a pandemia. Até acreditamos, né, doutora Juliana Portela, que não será necessário a existência, a compra de vacinas nesse consórcio. Porém, nós acreditamos que o município, por parte administrativa, parte burocrática, jurídica, ele tem o tempo curto de decidir se participa ou não participa. Por isso, veio com caráter de urgência para a votação na Câmara e assim foi feito, né, doutora Juliana Portela? Essa é a realidade. O município de Passo Fundo, através do Executivo, ao encaminhar este projeto de lei que objetiva a ratificação do protocolo de intenções, viabilizando o município de Passo Fundo participar desse consórcio nacional de municípios, é na perspectiva de, em havendo necessidade, o município de Passo Fundo estar autorizado a participar e a receber, no caso, por todo um regime de registro de preços que estará devidamente viabilizado e contratado mediante licitações ou dispensa de licitação, como prevê a medida provisória editada no dia 6 de janeiro de 2021 pelo nosso presidente da República, a possibilidade de compra de insumos, de vacinas, de todas as necessidades que se apresentarem urgentes para atender a nossa população. O positivo desse consórcio é que haverá uma compra coletiva, garantindo melhores preços, economicidade e viabilidade a uma imunização local e não sendo atendido pelo Plano Nacional de Imunização do Governo Federal. É importante nós ressaltarmos isso, que nós temos que estar sempre à frente. Poderia-se buscar essas alternativas no futuro, em caso não havendo a vacina para todos? Sim, mas nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de ações proativas, reitero, no sentido de garantir que a nossa população esteja bem atendida pelo governo local.
Pois bem, Jana, voltando a enfatizar que o Poder Executivo do município de Passo Fundo vem fazendo um excelente trabalho frente a essa pandemia. A nossa secretária de Saúde, Cristine Pilates, o nosso prefeito, Pedro Almeida, estão tomando todas as medidas para que o município esteja na frente. Atualmente, com a data da última contabilização do dia 14, nós temos mais de 18 mil pessoas em Passo Fundo que tomaram a primeira dose. Ontem ocorreram vacinações e ainda não estão sendo contabilizadas. Acreditamos que o município está sendo em frente um excelente exemplo frente à pandemia. Não podemos julgar o município também por atitudes tomadas de governos estaduais e governos federais. Acredito eu que, do meu ponto de vista, a União está tomando todas as medidas necessárias para que tenhamos todas as vacinas. Porém, os motivos quais foram criados esses consórcios foram as incertezas e o proativismo deles estar à frente da pandemia para resolver esse problema, essa crise mundial que vem afetando todos os cidadãos. Muito bem, Gil. E é importante também nós vislumbrarmos que a Lei Orçamentária Anual, votada com as emendas orçamentárias, previu no artigo 6º, inciso 6º, a possibilidade de aquisição de vacinas e insumos destinados à vacinação, bem como os bens, serviços de logística, tecnologia de informação e comunicação, os treinamentos, a publicização, tudo atendendo aos princípios constitucionais da moralidade, da legalidade, da publicidade, da eficiência e buscando o enfrentamento à Covid-19. Muito bem colocada essa questão junto a esse projeto de lei que está assegurando uma possibilidade de que, havendo necessidade, o município de Passo Fundo estará apto a atender às necessidades locais. O ano legislativo iniciou há pouco tempo, mas já tem um pedido de abertura de CPI protocolado. O vereador Rodinei Candeia propôs investigar a situação financeira do Instituto de Previdência Social dos servidores. O tema surgiu após a chegada de um projeto de lei do Poder Executivo na Câmara de Vereadores, que alterava a contribuição previdenciária dos servidores municipais. Conforme Rodinei Candeia, o IPASSO tem um déficit de aproximadamente 350 milhões de reais. E anexou ao requerimento uma tabela mostrando um aumento de quase 1.900% em apenas um ano. Com o pedido de CPI, o parlamentar pretende investigar as causas e buscar soluções para amenizar o problema. Fomos surpreendidos em janeiro, com uma matéria tão grave, que foi o aumento da alíquota de 11% para 14%, tanto para os servidores municipais quanto para o próprio poder público pagar a sua parte, E aí isso se justificava sobre uma exigência estabelecida pela reforma da Previdência que foi feita na Constituição, no Congresso Nacional, em 2019. E a gente observou tentou entender melhor o que havia e acabou verificando que tinha um aumento significativo do déficit atuarial. De 18 milhões passou para lá 349 milhões de reais o déficit, praticamente inviabilizando o Instituto mesmo com o aumento de alíquota. Então, o que a gente propôs? Uma CPI para investigar quais são as causas e propor soluções para resolver, porque afinal de contas você está tratando com a vida de mais de 4 mil famílias durante 30 anos, e não só isso, como aumenta a alíquota também para o poder público, quem paga essa conta também é a população. Então o objetivo da CPI é que a gente investigue, que busque soluções, que busque auxílio técnico, que indique essas soluções e proponha para que o Executivo tome as medidas que melhor sirva para a saúde financeira do Instituto. Se instalada, a CPI terá duração de 120 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. A comissão será composta por 5 vereadores titulares e outros 5 suplentes. Além de Rodinei Candeia, também assinaram o requerimento Ada Munareto, Cláudio Rufa Soldá, Gleison Consalter, Ernesto dos Santos,
Eva Lorenzato, Regina Costa dos Santos e Tadeu Moraes Trindade. Tiveram as assinaturas necessárias, foram 8 assinaturas, são necessárias 7, né? E agora parece que a Procuradoria da Câmara levantou alguma questão assim técnica que teria que ser adaptada ali, porque houve alguma informação assim que não está bem correta. Então nós vamos ver essa parte, depois aí é feita a instalação, né? O propositor, que sou eu, participo necessariamente da CPI, né? Mas aí a composição vai se dar pelo volume das bancadas aqui na Câmara. E no próximo bloco você vai acompanhar um resumo do encontro dos 3 governadores da região sul do país. E ainda o sentimento do piloto que transportou a segunda maior quantidade de vacinas contra a Covid. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná se reuniram para articular ações conjuntas de enfrentamento à pandemia na região sul do país, considerada o epicentro da crise sanitária. Eduardo Leite falou em nome dos chefes de executivo sobre o compromisso de ajuda compartilhada, inclusive na utilização de suas estruturas hospitalares e de integração dos sistemas reguladores de saúde, tanto de remédios como de insumos e de equipamentos. Nós estamos articulados para a colaboração entre nós e também para nos prepararmos para dar a colaboração que for necessária, possível, né, ali na frente, aos demais estados que enfrentarão logo mais dificuldades em função da superdemanda que começa a chegar aos seus hospitais. Então, reforço, né, apenas para repisar, as compras de insumos daqueles medicamentos que são necessários para fazer a intubação, que é uma demanda forte, crescente, e que muitos hospitais têm observado estoques. A gente faz esse controle para uma margem mais estreita de tempo. Os estados o Ministério da Saúde está fazendo compras para pequeno estoque regulador, e cada um dos nossos estados também está fazendo as suas próprias aquisições. O que ajustamos é a coordenação nessas compras desse estoque regulador de medicamentos e
o controle conjunto desse estoque regulador, ou seja, vamos compartilhar informações e controlar os nossos estoques conjuntamente, inclusive para que possamos dar apoio um ao outro na eventual necessidade de algum medicamento que o outro não tenha, garantindo que todos os hospitais possam operar com esses medicamentos que são imprescindíveis. A questão das vacinas, cada um dos estados também chegou a fazer os seus contatos com farmacêuticas. Nós ajustamos que vamos também conjuntamente provocar as farmacêuticas, buscar os caminhos, mas sempre priorizando o Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem uma tradição de 50 anos do PNI e entendemos que essa centralidade é fundamental. Nós assistimos no passado às dificuldades nas questões de compras de respiradores, não queremos a reprise desses eventos, queremos justamente a centralidade, o norte por parte do Ministério. O ministro Pazuello e o ministro novo que assume, Queiroga, conversaram conosco. Temos uma projeção de que no final do mês de março, início do mês de abril, comece uma produção mais robusta das vacinas, mas nós vamos também atuar conjuntamente os estados para manifestar a nossa disposição e intenção de compra a diversas farmacêuticas, para se não houver essa compra ou se tivermos algum caminho em que haja possibilidade de antecipação de entregas de vacinas, fazermos essas compras, priorizando que elas sejam feitas dentro do PNI. E, além disso, como disse, a integração das nossas centrais de regulação. Também isso estabelece a partir daqui uma rotina de encontros, de reuniões e de troca de informações entre as nossas equipes, também nas nossas centrais de regulação, para que, uma vez que cada estado, aquele que conseguir ter uma situação mais confortável, consiga também dar suporte aos outros nessa integração de informações que nós vamos promover e vamos intensificar, também gerando relatórios conjuntos que nos ajudem a orientar, eventualmente, nós somos como gestores, acompanhamos os dados, a evolução da demanda de internações em cada uma das regiões dos nossos estados, e como eu disse, como o nosso perfil socioeconômico e o perfil da pandemia também foram semelhantes, observar de forma padronizada os dados dos outros estados é também uma estratégia para que a gente possa antecipar ações nos nossos próprios estados. Por isso a gente também vai buscar aí uma centralidade de um conjunto de informações que nos ajude em um painel, em dashboards específicos de informações para a gestão. Conseguimos observar o que está acontecendo no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e assim irmos ajustando as nossas medidas restritivas, ajustando e trocando informações sobre ações possíveis em relação à regulação dos leitos hospitalares, ou seja, uma ação coordenada, estratégica, como falou o governador Ratinho, para superar este momento, que, aliás, não tenho dúvida, também vai deixar legado de aperfeiçoamento de gestão na área da saúde para o futuro, para o que vier pela frente. E ontem foi distribuída a segunda maior quantidade de vacinas contra a Covid repassada pelo Ministério da Saúde. Cerca de 320 mil doses da Coronavac estão nas coordenadorias regionais para divisão entre os municípios. O transporte foi feito de forma aérea e, antes da decolagem, o piloto Major Rodrigo Schneider falou sobre a emoção de levar a esperança para tantos gaúchos. Para nós é uma grande honra poder participar desse momento tão relevante na história mundial. Esse é um momento onde todos os esforços precisam ser unidos. E eu e os meus colegas, nós do Batalhão de Aviação, da Brigada Militar, a gente fica muito, muito feliz e gratificado de fazer parte desse momento. Ainda mais hoje, que nem eu comentava com os amigos aí, eu estou fazendo 18 anos na aviação da Brigada. Então o dia de hoje se reveste duplamente com motivos de felicidade, alegria e satisfação pelo dever cumprido. O uso das aeronaves ela torna a distribuição das vacinas muito mais ágil, na medida em que em um turno a gente consegue entregar vacinas no estado inteiro. Se fosse fazer isso por terra, levaríamos um dia ou talvez 2 dias, ou então precisaríamos envolver uma grande quantidade de caminhões e vans. E com o uso do avião, dos helicópteros da Brigada, a gente consegue agilizar e fazer com que esse medicamento chegue muito mais rapidamente lá na ponta para atender as pessoas que realmente estão precisando. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje.
Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Uma ótima noite e até lá!